excelente quarta-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente aqui da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes para repercutir um pouco sobre o Paulista, né, final do futsal, e também sobre o jogo de hoje, né? Mate Fernandes. É isso aí, Leozão. O Corinthians ontem acabou derrotado pelo Magnus no jogo de ida, né? Estávamos lá. Tava, né? Eu tava lá também. Eu tava lá também. E hoje também tem Corinthians e Fortaleza, então vamos falar mais sobre isso, né, Léo? Acho que são as notícias desta quarta-feira, né? Sem trem fantasma hoje, quer dizer, um pouquinho, né? A derrota é um trem fantasma, né? Vamos se dizer. Mas não é pior do que as coisas os políticas, momentos né? políticos do Corinthians. Exatamente. Mas, ó, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Turututu! É isso aí, meu irmão. O Corinthians ontem acabou saindo derrotado para a equipe do Magnus no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2025 de futsal. E, cara, foi um show que a fiel torcida fez no ginásio Vladimir Marcos. Até o Rodrigo Capita, ele fez, que é capitão do Magnus e foi adversário do Corinthians. Ele fez um vídeo falando que foi o maior barulho que ele já viu em um ginásio após o segundo gol do Corinthians. Porque, né, pra você que não pôde acompanhar a partida, o Corinthians sai perdendo de 3-0 e melhora muito na segunda etapa do jogo. Consegue o primeiro gol e a torcida já começa a dar uma levantada. O segundo gol é na sequência praticamente, né, Léo? É tipo uns 2-3 minutos depois, assim. Isso. Né? Então foi muito rápido e aí a Fiel incendiou. Porém, aconteceu ali um entreveiro entre os jogadores e a partida ficou parada por cerca de 10 minutos. O delegado da partida pediu para que fosse reforçada a segurança dos atletas e a partida ficou parada por 10 minutos. E aí isso, obviamente, vai dar uma esfriada no jogo, né? Deu uma esfriada na torcida, mas que mesmo assim continuou cantando e apoiando, mas não foi o suficiente pro Corinthians conseguir empatar e virar o jogo, né, Leozão? Exatamente, como você pontuou, o Corinthians saiu perdendo de 3-0, né, o Corinthians na primeira etapa muito abaixo, até começou ali em cima do adversário, Sim. Mas depois o Magnus tomou as ações do primeiro tempo, né, conseguiu fazer os 3 gols, e aí no segundo tempo o Corinthians voltou um pouco mais ligado, conseguiu fazer o gol. Antes de fazer o segundo gol, teve uma bola na trave do Davis também, verdade. E depois o Maicon fez o segundo gol, e a atmosfera da fiel torcida foi uma coisa que ontem... Tava diferente. Tava diferente, sabe? Tava propício para que o Corinthians ganhasse o jogo. Infelizmente não aconteceu, né? Muito por conta da paralisação, e como você falou, o sangue vai esfriar, o time tá ali no ataque, em cima do adversário, e tem uma paralisação dessa, né? Então é natural que o jogo caia. Mas um ponto importante é que, assim, os jogadores do Corinthians, mesmo saindo derrotados, né? Eles estão muito confiantes, conversando com alguns jogadores. O próprio Davis também falou, não, nós vamos buscar lá, e tá em aberto, né, Mate? Tá em aberto. Né? E o Corinthians tem totais condições de conseguir o título do Paulista. Totalmente aberto, Leozão, totalmente aberto. E você citou sobre o Davis e ele falou após o jogo, falou na zona mista. Então vamos ouvir o que ele falou, Leozão? Vambora. Nada melhor do que nós ouvirmos o capitão da equipe e autor de um dos gols falar, e é o craque, como você disse. Então, fala aí, Davis. Eu acredito que falta a gente jogar os 40 minutos como a gente jogou os últimos 20. Primeiro tempo a gente foi muito abaixo, acho que a gente estava num ritmo completamente diferente do que a gente vinha apresentando nos outros jogos. A gente vai ter 40 minutos para reverter o jogo lá em Sorocaba, a gente tem plena confiança que a gente pode chegar lá e reverter, é um clássico, assim como eles ganharam aqui, a gente já conquistou títulos lá também, e tenho certeza que a gente vai ter o apoio do nosso torcedor lá os 40 e 50 minutos para nos apoiar e levar o título, mas acho que a postura do segundo tempo a gente tem que levar para Sorocaba. É isso, né, Leozão? Como já citamos e falamos bastante aqui, o Davis também reforçou a questão de a equipe na primeira etapa estar abaixo, mas conseguiu melhorar na segunda. E se der tudo certo, vamos buscar o título lá em Sorocaba, neste sábado, às 11 horas da manhã. Vamos pra cima. Meu irmão, partindo para o nosso segundo e último assunto, vamos falar sobre futebol profissional. Bora. Isso porque o Corinthians entra em campo hoje para enfrentar a equipe do Fortaleza, lá na Arena Castelão, pela 37ª rodada, desculpa, eu ia falar de 32ª, tô atrasado. Lembrando do Charles, né, lá do jogo contra o Bragantino. Verdade. 37ª rodada, o Corinthians já não tem mais chance nenhuma de rebaixamento, né, com a derrota. Deve ter, porque os matemáticos aí é 0, não sei quantos por cento. Mas com a derrota do Vasco ontem pro Mirassol, realmente o Corinthians cravou sua permanência na Série A. E agora um absurdo isso. Só mira... eu também acho um absurdo. Mas enfim. E agora só mira definitivamente a Libertadores, pré-Libertadores na verdade, né? Também
a Sul-Americana através do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, um título na Copa do Brasil, né? Não tem como falar que não. Com isso, né? Exato, não tem como falar que não, né, Léo? Esses jogos finais agora do Campeonato Brasileiro são os preparativos para enfrentar o Cruzeiro já na próxima quarta-feira, né, Léo? São alguns preparativos, ou não, né? Porque ou não. O técnico Dorival Júnior, por exemplo, não levou o Triugim pra Fortaleza. Sim, perfeito. Então, eu concordo. Mate, eu já tinha trocado essa ideia com você, com os nossos parceiros aqui. Já no jogo contra o Botafogo, não colocaria ninguém pra jogar. Sim, eu lembro. Mas tá sem ritmo de jogo. Mas é melhor o cara, às vezes, entrar sem ritmo de jogo do que entrar e se machucar e se prejudicar e prejudicar o Corinthians na semifinal contra o Cruzeiro. Exatamente. E só passando até pra você complementar, o Corinthians tem 5 desfalques pro jogo de hoje. Mateuzinho, que recebeu o terceiro amarelo contra a equipe do Botafogo, no empate 2-2. O Charles, que foi punido, né, 2 jogos, já cumpriu um contra o Botafogo e vai cumprir um hoje, contra o Fortaleza. O Memphis, que está se recuperando de um edema no joelho direito. Deixa na geladeira. Deixa tratando. O Yuri Alberto, que foi diagnosticado com uma inflamação no músculo adutor da perna esquerda. Lembramos que ele saiu, né, com a mão no músculo. E o Rodrigo Garro, que não teve a sua ausência confirmada. Na verdade, confirmada não teve o motivo da sua ausência confirmada. A ausência está confirmada, mas o motivo não está confirmado. Me parece ser uma opção técnica. Então, esses 5 jogadores estão fora da partida de hoje contra o Fortaleza, né? E desta forma eu vou passar os relacionados e depois a gente fala sobre uma provável escalação, tá, Léo? Bora. Os relacionados são Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê, nada de novidade. Nas laterais, Fabrício Angileri, Hugo, Jacaré e Matheus Bidu. O Jacaré sendo aí uma novidade, mas sabemos que não deve jogar, né? Ou deve, né? Ou deve. O Mateuzinho não... mas aí ele prefere, muitas vezes, colocar Hugo, 3 né? zagueiros, né? Colocar o Hugo, enfim. Os zagueiros são André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e Tchoca, 0 novidades. No meio campo, André Carrilho, Breno Bidon, Dieguinho, Martínez, Michael, Raniel e Rian, 0 novidades também, só o retorno definitivamente do Martínez, né, que havia sido expulso. E no ataque, Iregão, Kaique, Romero, Thales, Magno e Vitinho. Leozão, você consegue fazer uma previsão aí do que vai ser um Corinthians para enfrentar a equipe do Fortaleza? Mate, assim, na minha cabeça, né, eu colocaria desses aí, o Vitinho, que é o 12º jogador do Corinthians, colocaria como titular, mas de resto colocaria a molecada, até na zaga não colocaria o Tchoca, nem o Gustavo Henrique, colocaria o Kaká, o Félix Torres que seja, o André Ramalho, né, mas a gente sabe que a provável escalação do Corinthians você tem na mão aí, né? Eu tenho. A provável escalação do Corinthians vai mais ou menos assim, tá, pessoal? Hugo Souza, e aí uma linha com 3 zagueiros, que vai de André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique. No meio-campo, José Martínez pela direita, centralizado André Luiz, que é o Andrezinho, e Breno Bidon, e mais aberto pela esquerda, na ala esquerda, Fabrício Angileri ou Matheus Bidu. No meio-campo, centralizado ali, fazendo o papel de meio atacante, vamos dizer assim, no lugar do Garro, vamos dizer, né? Vitinho. E no ataque, Guinegão e Dieguinho. Eu acho que pode ter algumas mudanças aí, Viló. De repente pode colocar o Breno Bidon como meio atacante, colocar o Rian pra marcar junto com o Andrezinho, pode de repente colocar o Raniel, pode colocar o Maicon, enfim, tem alguns jogadores que podem aparecer. O Dorival sempre surpreende muito nas escalações, né? Daí eu tiraria o Gustavo Henrique, o Tchoca e o Martínez, pra mim, no meu Corinthians ideal, ele é titular, né? Sim, porque então você tiraria ele também. E tiraria o Martínez também, porque a gente sabe que independente de faltar um parafuso na cabeça do Martínez, né? Mas ele tem muita qualidade, ajudou o Corinthians, já demonstrou isso na temporada passada, essa temporada também. É um jogador que briga muito dentro de campo, então pra mim, no meu Corinthians ideal, ele é o titular. Né? Compondo o meio de campo ali com Raniel, Garro e Breno Bidon, né? E então, pra mim, eu acho que é isso. Na verdade, eu esqueci até do Carrilho nessa, né? Então, o Carrilho ficou fora da sua escalação, mas o Carrilho não é, de repente, um titular também, Leozão? Então, dependendo, é que depende muito do jogo, né, da variação tática do adversário também, o Dorival conta muito com isso, talvez seja melhor ter o Carrilho ali pra você ter uma saída de passe um pouco mais refinada, né, que ele saindo ali de trás, ou até mesmo o Martínez segurando um pouco mais que aquele cara que chega forte, chega firme, então... Dá pra deixar o Martínez. Dá pra deixar o Martínez aí e o Carrilho titular. E pra você ele sai de trás, Léo? O Carrilho? Sai lá ele. Sai de trás. O Carrilho sai de trás pifando. Quando começa essas coisas já tá na hora de acabar, Vamos acabar, né? Vamos acabar. Então é isso aí. Vamos pra cima, hein, Cortes? Vamos ganhar hoje. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo. Lembrando que hoje tem Corinthians, amanhã também tem Corinthians, hein? Exatamente. Tem as bravas aqui diretamente da Neoquímica Arena, né? Então, a gente acordou um pouco triste hoje por conta do Paulista, mas
Vamos em busca desse título no próximo sábado, lá em Sorocaba. Meu parceiro, tamo junto. Amanhã estaremos de volta para repercutir da partida do Coringão no Campeonato Brasileiro e também das Brabas amanhã pela semifinal do Campeonato Paulista. Tamo junto, Leozão. E vale lembrar, cobertura hoje da Central do Timão em Fortaleza com o Vinícius Lúcio. Você vai poder acompanhar tudinho no nosso Instagram, @Central do Timão em todas as redes sociais. Não é Central de Notícias, Central do Timão. Central do Timão. Meu irmão, por hora te agradeço. Tamo junto, irmão. Assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Fiel Torcedor, Camarote Galeria SCCP, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3, meu irmão? No 3, irmão. 1, 2, 3 e vai, Corinthians!